A lei possui diversas funções, inclusive uma função social, como regra de conduta, como estilo de vida do crente, daquele que experimenta vida em Cristo, dentro do processo de santificação. Nós, adventistas, amamos a lei de Deus. Nós fazemos apologia à sagrada lei de Deus. Nós defendemos a lei de Deus em um contexto cultural de esquecimento ou até mesmo de desprezo para com a vontade revelada de Deus. A lei é o translato do caráter de Deus. Nós amamos a lei de Deus, mas nunca atribuímos a ela função salvífica, poder salvador. Somos salvos pela graça, diz o texto de Efésios. Efésios capítulo 2, verso 8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é um dom exclusivo da graça divina, que vem a nós mediante fé. Não vem através de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados, aqui uma referência à nova criação, criados em Cristo Jesus para boas obras. Não de obras, mas para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O estudo que eu vou realizar com os irmãos será dividido em duas etapas. Esta que começamos agora e a próxima etapa na terça-feira à noite. Então, vamos sem pressa, porque eu vou deixar pela metade e vou finalizar o estudo dessa noite na terça-feira. Vamos estabelecer as bases bíblicas do Evangelho da Graça. Vamos retornar aos primeiros princípios. Convido os irmãos a irem comigo à epístola de Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. A epístola de Paulo aos Romanos é a que mais se aproxima de um tratado teológico. Nesta epístola, Paulo estabelece todo o fundamento escriturístico, veterotestamentário, da mensagem que proclamava ao mundo gentílico, a judeus e gentios na realidade. Na epístola de Paulo aos Romanos, nós encontramos os fundamentos do Evangelho. A doutrina de salvação, soteriologia, como se chama, se encontra aqui enraizada. Antes de chegar ao capítulo 3, Paulo faz uma longa discussão acerca da condição humana. No capítulo 3, a partir do verso 21, que vamos ler daqui a pouco, nós encontramos a solução apresentada pelo apóstolo para o dilema humano. Qual é o problema da raça humana? E ao longo dos 2 primeiros capítulos, Paulo faz uma demonstração puramente argumentativa da terrível situação em que nos encontramos, nós como pecadores. Se os irmãos em casa lerem atentamente os 2 primeiros capítulos, vão chegar facilmente a esta conclusão. Aqui no capítulo 1, a partir do verso 18, Paulo fala sobre a condição do mundo gentílico. Paulo fala sobre os gentios, sobre os pagãos. E a que conclusão ele chega?
Paulo conclui que os gentios que não tinham a lei revelada, a lei codificada, como os judeus, tinham consciência da lei divina. A lei estava escrita em suas naturezas, estava escrita em seus corações. Embora eles não tivessem acesso a um código revelado, como aquele revelado no contexto do pacto sinaítico a Israel, eles tinham plena consciência da vontade divina. O pagão não era absolutamente ignorante das exigências éticas e morais de Deus. Ele tinha plena consciência das exigências de Deus. Isso estava gravado em seu coração. Isso estava registrado em sua consciência. E embora soubessem que eram dignos de morte todos os que transgrediam estas normas, a lei de seu próprio coração e de sua própria consciência transgrediam. Portanto, a conclusão do apóstolo Paulo no capítulo 1 é que os gentios que tinham a lei de Deus gravada em seus corações e em suas mentes não viviam à altura das exigências morais de Deus. Os gentios fracassaram em dar à lei o que ela exige, uma vida de reta justiça. Portanto, todo o mundo gentílico estava condenado justamente por fracassar em cumprir a própria lei registrada em seus corações e consciências. Eles eram incapazes de observar perfeitamente aquilo que eles sabiam ser o correto e justo. O que dizer então dos judeus, o povo do pacto? O que dizer então dos israelitas, povo da aliança? Será que eles estão numa condição melhor? Aí vem o capítulo 2, em que Paulo fala do mundo judaico, em que Paulo fala dos judeus. E a que conclusão ele chega? Se você ler todo o capítulo 2, você chegará rapidamente à conclusão de que os judeus não se encontram em uma situação melhor do que a situação dos gentios. Os judeus tinham altos privilégios, eles receberam uma lei, eles receberam um código, uma lei positivada, inscrita em tábuas de pedra pelo próprio Deus ou registrada por Moisés em livro. Eles tinham plena consciência das exigências morais de Deus. E qual foi o resultado? Eles também fracassaram em cumprir a norma. Eles fracassaram em dar à lei o que ela exige, uma vida de reta justiça. Qual é a conclusão, então, dos 2 primeiros capítulos da Epístola de Paulo aos Romanos? É que tanto crentes como não crentes, tanto o povo do pacto como os pagãos, tanto judeus como gregos ou gentios, estão encerrados, aprisionados, acorrentados debaixo do pecado, mesmo tendo pleno conhecimento da lei divina, seja por meios naturais ou revelatórios. Os gentios quebrantaram a lei natural. Os judeus quebrantaram a lei revelada. Em outras palavras, Paulo dedica 2 longos capítulos para provar uma tese. Todos pecaram, sem exceção. Todos transgrediram a lei divina e estão destituídos da glória de Deus. Veja comigo a conclusão de Paulo. Já adentrando aqui o capítulo 3 da Epístola aos Romanos.
a partir do verso 19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, e é a lei de Deus que está em foco aqui, tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz, para que se cale toda boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Da perspectiva da lei, todo mundo está condenado diante de Deus. Tanto gentios como judeus, que fracassaram em observá-la em sua plenitude, em sua perfeição. Portanto, se a norma do juízo for a lei, unicamente, toda boca se cala, o homem emudece, a humanidade silencia para ouvir o veredito do justo juiz, o veredito condenatório sobre a raça humana. Sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Ninguém conseguiu escapar a esta cruel realidade, exceto o homem Jesus Cristo. Mas de toda a semente de Adão, ninguém conseguiu quebrar o elo desta corrente maldita. Desde o pecado de nossos primeiros pais no Éden, o pecado tem realizado sua obra odiosa, sendo transmitido para todas as mentes, de modo que ninguém conseguiu escapar a esta realidade. Todos transgrediram a lei de Deus. É importante entender o ponto de partida para o Evangelho. Paulo só pode apresentar uma solução, o apóstolo só pode apresentar um plano de resgate, Paulo só pode apresentar uma doutrina de salvação adequada se esta realidade for aceita e compreendida. A realidade de que todos pecaram e estão destituídos, carentes da glória divina. Por que é tão difícil proclamar o Evangelho hoje para mentes pós-modernas? É porque o pós-moderno não se impressiona com a grande manifestação do amor divino na cruz? Não. É porque o pós-moderno não entende o conceito de pecado. Ele não entende que o pecado é uma grave ofensa ao Deus Criador, ao Deus Todo-Poderoso. Enquanto nós não resgatarmos dentro da cultura, porque o Evangelho só é ouvido em um contexto cultural específico, o conceito de pecado, enquanto não resgatarmos o conceito de falência humana, falência moral perante Deus, as pessoas não irão ouvir, sequer ouvir, a proposta salvífica do Evangelho. Enquanto as pessoas não se sentirem pecadoras, enquanto não reconhecerem que são ofensores, transgressores da lei divina, não irão sentir a necessidade de um Redentor. Nunca sentirão a necessidade de um Salvador. Elas não entendem o que é a salvação. De que eu preciso ser salvo? Enquanto nós ficarmos redefinindo o conceito de pecado como crime, patologia, distúrbios cognitivos ou sociais, enquanto nós ficarmos modificando os conceitos bíblicos, nós estaremos contribuindo para erradicar do contexto cultural os elementos, os componentes essenciais para que o Evangelho seja ouvido de modo plausível por mentes pensantes. É necessário resgatar o conceito de pecado. Todos falharam, todos transgrediram a lei divina.
No verso 20, Paulo diz: ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. O que Paulo está mostrando para nós aqui é que, do ponto de vista da lei divina, nós estamos debaixo de condenação. Nós estamos debaixo da maldição. Uma sentença de morte paira sobre a cabeça de todos os filhos de Adão. Todos os descendentes de Adão estão encerrados debaixo do pecado. E para que serve a lei num contexto como este? Para nos mostrar a nossa verdadeira condição perante Deus. Para que serve a lei nesse contexto? Para produzir em nós a sensação desesperadora, é verdade, de que necessitamos de salvação, de que necessitamos de redenção, de que precisamos de um Salvador, de que a nossa salvação não emerge do mundo caído em que vivemos, mas vem de fora. Tem uma fonte extrínseca a nós. Não pode proceder de dentro do coração humano. Se as falhas humanas fossem apenas o resultado da ignorância, mudar o sistema educacional seria a solução. Se as falhas humanas perante Deus fossem resultado direto de circunstâncias socioeconômicas, mudar o sistema resolveria o problema. Mas as falhas humanas, pelo menos aquelas que realmente importam, não são solucionadas dessa maneira. Não por esses paliativos humanos. Caminho a Cristo, página 18, Ellen White diz: a educação e a cultura, o exercício da vontade e o esforço humano, todos têm sua devida esfera de ação. Mas nesse caso, são impotentes. Poderão levar a um procedimento exteriormente correto, mas não podem mudar o coração. São incapazes de purificar as fontes da vida. É preciso um poder que opere interiormente, de dentro, de fora, para dentro do homem. Uma nova vida que proceda do alto, antes que os homens possam substituir o pecado pela santidade. E esse poder é Cristo. Nos 2 primeiros capítulos, Paulo estabelece o ponto de partida do Evangelho. Todos pecaram. A humanidade está arruinada. O homem está desesperadamente perdido. Se Deus, de fora da realidade humana, não fizesse absolutamente nada, todos seríamos condenados justamente pelo justo juiz no tribunal celeste. Mas quando chegamos ao verso 21, ocorre a grande mudança. É a partir do verso 21 que Paulo apresenta a solução para a trágica situação em que nos encontramos. O que ele diz no verso 21? Ele diz: mas agora, o agora aqui entenda-se a partir da plenitude dos tempos, quando Cristo, o Messias Rei, veio a este mundo e deu sua vida por nós na cruz, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Preste bem atenção a estas expressões. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Tem que ser sem lei.
Porque pela lei, nós estamos condenados. Nós contraímos dívidas morais quando quebrantamos a lei. Nós ofendemos a base moral do governo divino. E mais, mesmo que nós tomássemos a decisão, a séria decisão, de a partir de agora não cometer mais nenhum pecado, não cometer nenhuma transgressão, não infringir a lei divina mais nenhuma vez, isto não seria suficiente para quitar as dívidas anteriores. Supondo que seja possível e que você consiga, a partir de agora, esta noite, viver uma vida reta, sem pecado, sem qualquer deslize ou transgressão. O máximo que você estaria fazendo era não contrair novas dívidas. Mas isso não seria o equivalente a pagar as dívidas, as lacunas que ficaram em seu passado. Porque pela observância da lei, ninguém quita dívidas anteriores. Só evita contrair novas dívidas. E não é mais do que o nosso dever. Viver em harmonia com a vontade de nosso Criador. Colocar nossa vida em conformidade com os princípios da lei de Deus. Mas isso não tem poder para apagar as transgressões. Então, mesmo que você conseguisse viver, a partir de agora, uma vida perfeita, sem pecado, você ainda estaria condenado no juízo divino. Quando chegasse o dia do juízo final, a sentença condenatória seria tão certa como se você passasse a vida inteira pecando. Porque a observância da lei hoje não quita a dívida de ontem. Guardar os mandamentos agora não apaga transgressões anteriores. Então, de qualquer forma, nós estamos acorrentados a este dilema. Como podemos nos libertar dele? A única forma era se Deus perdoasse os pecados cometidos anteriormente, para que possamos começar a vida nova. Mas aí é que entra o grande problema. Deus pode fazer isso? Nós estamos acostumados com uma visão tanto quanto romântica de Deus, e nós achamos que sim, Deus poderia perdoar os pecados, ou seja, deixar impunes, passar por alto nossas transgressões, voltar tudo a estaca zero e começar nova vida. Não é isso que Ele pede que façamos com os nossos semelhantes? Simplesmente perdoar e prosseguir, ir em frente? Porque Ele não cumpre o que Ele exige de nós? Alguém poderia pensar assim. O problema é que para nós, que somos imperfeitos e pecadores, perdoar o próximo é um dever. Mas para Deus é um sério problema. Por quê? Porque Deus é um governante moral. Ele não pode tratar o pecado com indiferença. Se Deus tratar o pecado com indiferença, se Ele simplesmente deixasse para lá, se Ele simplesmente passasse por alto, deixasse impune, Ele estaria atentando contra a própria ordem moral que Ele estabeleceu, Ele como legislador e juiz. Para Deus perdoar não é como para nós perdoar a ofensa que o nosso próximo comete. Na realidade, Deus só pode perdoar se Ele tiver razões legais, se Ele tiver uma base de sustentação judicial que venha vindicar o seu caráter. Deus não pode simplesmente perdoar o pecado e ainda ser justo. Ele precisa encontrar uma forma de perdoar o nosso pecado, de nos justificar e ainda assim ser justo. Como deixar pecados impunes sem comprometer sua justiça? É o grande dilema de Deus. Por isso que para Deus, o pecado não se perdoa simplesmente. O pecado se paga. Um preço infinito foi pago para que Ele pudesse ter a base legal para liberar perdão. E que preço foi este?
Ele teve que punir o pecado de cada um de nós. Mas por amor a nós, ele não puniu o pecado em nós. Ele puniu o pecado em quem? Nele mesmo. Na pessoa de Deus Filho. A ira de Deus contra o pecado, sua santa e justa ira contra a iniquidade, reverteu-se sobre si mesmo na cruz. Ele conquistou a base legal para dizer: você agora está perdoado, porque o preço foi pago. E é isso que Paulo diz aqui nesse texto, verso 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, que tinha sido atestada pela lei e pelos profetas. Paulo usa a palavra lei nesse texto de duas formas diferentes. Quando ele diz sem lei, ele está dizendo que a justiça de Deus chega ao pecador por uma outra via, não pela via da lei, porque pela lei toda boca se cala e todo homem está condenado diante de Deus. E quando ele fala ainda no final do verso 21, que esta justiça de Deus tinha sido testemunhada pela lei e pelos profetas, ele usa aqui a expressão técnica para se referir às escrituras hebraicas do Antigo Testamento. A lei e os profetas, a Bíblia hebraica, já havia testemunhado. O ensino de Paulo não é original. Ele está enraizado no Antigo Testamento. O Antigo Testamento já anunciara um tipo de justiça que não procede de lei. Um tipo de justiça que é dada a nós sem lei. Aleluia, irmãos. Amém. Deus encontrou uma forma de manifestar sua justiça sem lei, para que nós pudéssemos ser salvos. Porque, como falamos ainda há pouco, guardando a lei inteira, a partir de agora, nós não teríamos como ser salvos. Mas sem a lei, Deus encontrou uma forma de manifestar a sua justiça. Esse verso aqui foi aquele que incomodou bastante Martinho Lutero, o gênio da reforma protestante do século XVI. Ele pensava que a justiça de Deus aqui era o atributo de Deus, de seu agir justo e reto. Ora, ele pensava, se Deus manifestar sua justiça sobre nós agora, o que vai acontecer? Nós seremos fulminados. Depois ele entendeu que essa justiça aqui é a justiça salvífica de Deus. Aqui não é uma referência a um atributo da natureza divina. Justiça aqui é um dom, é algo que Deus dá. É algo que Ele manifesta a nós e imputa ao pecador, acredita em sua conta. Já que o pecador não pode obter por outros meios. Que justiça é essa? No verso 22 ele diz, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Justiça de Deus mediante a fé. A justiça vem de Deus a nós por um duto, por um canal, por um meio. 5 minutos. Por um meio específico que Deus escolheu. Que meio é este? A fé. Não pela obediência à lei. Pela obediência à lei, nós não obtemos essa justiça. Certo? Essa justiça vem a nós, esta justiça aqui, justiça salvífica, vem a nós mediante a fé. Quando nós reconhecemos nossa condição, nossa trágica condição como pecadores irremediavelmente perdidos, sem solução humana para o nosso problema. Quando reconhecemos que Cristo pode nos resgatar, que Ele pode nos redimir, nós nos apropriamos da justiça dEle pela fé. Ao confiar plenamente nele, em sua obra redentora realizada no Gólgota, na cruz. Portanto, fé aqui é o meio de apropriação. A fonte de nossa salvação é a graça. A onibenevolência de Deus, o seu beneplácito para conosco. Esta é a fonte de nossa salvação. Porém, o meio através do qual a grande bênção da salvação chega a nós é a fé.
E a base legal de sustentação é a morte vicária de Cristo na cruz. Quando o pecado foi punido na pessoa do Filho de Deus, em nosso lugar. Então vamos entender esses elementos aqui, que eles são muito fundamentais no plano da salvação. Qual é a fonte de nossa salvação? A fonte originadora, a graça de Deus. Qual é a base legal que permite a Deus perdoar o nosso pecado e ainda assim ser justo? A morte expiatória de seu Filho na cruz do Calvário. E qual é o meio através do qual nós nos apropriamos desta grande dádiva? A fé. Note que a fé não é a causa de nossa salvação. É meramente o meio de apropriação. É como a mão que se estende para receber o presente. Quem seria tolo o suficiente para dizer que eu só recebi o presente porque eu estendi a mão? É a mão que é a causa do presente? Claro que não, né? A fé é apenas o instrumento, o veículo, o duto através do qual a bênção chega a nós. Todo aquele que exercer fé em Jesus Cristo e sua obra realizada na cruz, vai se apropriar de sua justiça, vai receber esse dom, que é a justiça de Deus. Por isso que Paulo diz aí, né, no verso 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Isso mostra que a fé que exercemos nele não é a moeda de troca, é apenas o meio da recepção, do presente, do benefício. Por quê? Porque o texto diz que somos justificados gratuitamente. A fé não colabora em nada para alterar a natureza do presente. É apenas o meio que Deus escolheu para nos presentear. Aquele que exerce fé na pessoa de Jesus Cristo. Somos justificados gratuitamente. A palavra justificados, que aparece aqui, vem do verbo dikaio, que na realidade é usado em um sentido forense. É um vocábulo extraído, é uma metáfora jurídica, extraído do contexto dos tribunais. Justificado aqui não é tornar-se justo, como na teologia católico-romana. Justificado aqui é ser declarado justo. Quando nós, mediante fé verdadeira, viva e operante, nos apropriamos da bênção, quando confiamos em Jesus Cristo e em sua obra em nosso favor, Deus, como supremo juiz, nos declara justos. Veja que a declaração, a sentença final, é no juízo final. É lá no juízo final que Deus irá dizer culpado ou inocente. Não é assim? Mas agora, pela fé, nós podemos antecipar os poderes do mundo vindouro. Nós podemos experimentar agora os poderes do mundo vindouro. É a era futura invadindo a era presente. O já e o ainda não, dentro daquela tensão neotestamentária, da teologia neotestamentária. A declaração de justificados, que o grande juiz dará, é nossa agora, mediante a fé. Quando pela fé depositamos confiança plena em Jesus Cristo, somos justificados, declarados justos. Nós não somos moralmente justos, mas somos legalmente justos. A condição legal foi alterada. O homem agora está em uma condição diante de Deus, uma condição relacional e jurídica diante de Deus, que é de aprovação. Como então receber a aprovação de Deus? É guardando a lei? Nós só podemos ser justificados, declarados justos, quando exercemos fé em Jesus Cristo. E exercer fé não é uma obra, como alguns têm ensinado por aí. Toda a Bíblia faz a distinção entre fé e obras. Certo? A fé é o meio através do qual recebemos a dádiva divina da justificação. Somos declarados justos pela fé unicamente em Jesus Cristo. Alguém pode dizer, e a lei entra onde? Isso é um resultado. Colocar a vida em harmonia com a lei divina é consequência de uma vida salva pela fé.
daquele que foi justificado, declarado justo pela fé em Jesus Cristo. Como disse no primeiro texto, né? Como Paulo falou em Efésios capítulo 2, não de obras para que ninguém se glorie, mas para as boas obras. É preciso colocar as coisas em sua sequência verdadeira, senão teremos uma soteriologia que é um simulacro da verdade e não a própria verdade. Então, Paulo aqui está deixando claro para nós o passo a passo da doutrina de salvação. Ainda no verso 24, já caminhando para o fim, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Pense bem na palavra graça. O que significa isso? É muito comum dizer graça é um favor imerecido. Embora essa definição esteja correta, ela não é 100% precisa. Graça não é simplesmente um auxílio imerecido. Não é simplesmente um favor imerecido. Porque as pessoas que estão recebendo esse favor não estão em uma condição moralmente neutra, ou seja, não fizeram nada por merecer. Essas pessoas fizeram de tudo para merecer o contrário. Portanto, o contexto não é imerecido, é o contexto de desmerecimento. A situação é mais trágica para nós do que nós imaginamos. Nós somos rebeldes, transgressores. O favor não é simplesmente imerecido. Este é um ponto fundamental da fé cristã. Não é que essas pessoas não tenham obtido mérito para receber o favor. É que elas têm demérito para receber o favor. Deveriam receber exatamente o contrário. E aqui a distinção entre graça e misericórdia. O que é agir com misericórdia? Agir com misericórdia da parte de Deus para conosco é simplesmente suspender a pena. Deus age com misericórdia diante de seus inimigos, não dando a eles o que merecem. Mas a Bíblia diz que ele vai além. Além de misericórdia, vem a graça, que é dar ao inimigo aquilo que ele não merece. Deus poderia simplesmente dar ao inimigo o que ele merece e estaria agindo com justiça. Mas em sua infinita misericórdia, ele não dá ao inimigo o que ele merece, a penalidade que ele merece. E em sua infinita graça, ele concede ainda um presente. Ele dá uma dádiva que o inimigo não merece. Nós somos objeto da misericórdia e da graça divina. Ele não simplesmente suspendeu a pena de nossas transgressões, como nos deu a dádiva da vida eterna. É um Deus misericordioso e gracioso. É um Deus que age com misericórdia e graça. E aqui as duas fases, as duas etapas do trato de Deus com o pecador. Primeira fase, todos os irmãos devem se recordar dessas informações. Primeira fase é não atributiva e a segunda é atributiva. O que é a fase não atributiva? Salmo 32, verso 2. Bem-aventurado o homem a quem Deus não atribui iniquidade. Ou seja, Deus não leva em consideração contra nós no juízo o nosso pecado. Fase não atributiva, ele não imputa o pecado, embora sejamos pecadores. E a fase atributiva vai além disso, ele atribui justiça, ele credita justiça em nossa conta. Justiça de quem? De outrem. Não nossa, de outrem. Nós somos revestidos com a justiça de Cristo, nosso substituto e penhor. O Pai olha para nós, pecadores, e olha para seu Filho, Jesus Cristo. Tira o manto da justiça de Cristo e envolve o pecador. Estreita em seus braços, ternos braços, o envolve e trata-o como se fosse o próprio Filho, Jesus Cristo. Isso é substituição. E ela ocorre dos dois lados. Ela ocorre nas duas direções. Assim como a justiça de Cristo nos é imputada, o nosso pecado foi imputado a Cristo na cruz e foi punido ali. Lembre-se que essa imputação é judicial. Jesus não se tornou pecado porque nossos pecados foram colocados sobre ele. Se tornou pecado em termos legais. Aquele que não conheceu o pecado, Deus fez pecado por nós.
mas isso não alterou seu estado imaculado. Assim como a oferta sacrificial no antigo ritual israelita continuava sendo aquela coisa santa, embora a transferência de pecado tinha ocorrido. Nossos pecados foram transferidos para Cristo na cruz. Mas isso não alterou uma vírgula nem um tio de sua santidade. A justiça de Cristo é colocada sobre nós, mas isso não altera a nossa composição moral. Continuamos pecadores. Não no ato da justificação. Mas isso quer dizer que vamos permanecer assim? Não. Aí entra toda a função da lei como regra de conduta. Agora é o Espírito Santo de Deus quem escreve a lei no nosso coração e nos comunica forças diariamente para obedecê-la. Isso é perfeição cristã. Isso é santidade. É uma vida de santidade, colocando sua vida em harmonia com a lei de Deus, como uma forma de gratidão pelo que Ele fez por nós. Essa passagem ela é muito importante para nós. É o resumo do Evangelho. Paulo usa duas metáforas aqui, redenção e propiciação. Redenção é uma metáfora comercial. Paulo está extraindo uma metáfora do mercado de escravos na antiguidade, dentro da sociedade clássica greco-romana. Redenção é pagar o preço para a libertação de um escravo. Paulo está dizendo que Cristo na cruz fez redenção. Pagou um preço, você foi comprado. Não somos de nós mesmos, fomos comprados por um alto preço. É muito fácil dizer, a salvação é de graça para nós. Mas alguém teve que pagar um alto preço para que pudéssemos ter acesso ao benefício. Um preço de valor infinito. Ele usa a metáfora de propiciação, tirada do contexto religioso. O que é propiciação? Paulo diz que Cristo na cruz fez propiciação. Propiciação é o ato pelo qual se faz com que alguém se torne propício, favorável a nós. Dentro do paganismo, o adorador levava uma oferta de sua escolha, um sacrifício, para uma divindade pagã, para torná-la propícia a ele, favorável a ele. Se você queria fazer uma viagem pelo mar, você levava uma oferenda, um suborno para Poseidon, e aí ele permitia que você cruzasse o oceano sem problemas. O adorador pagão realiza propiciação, torna o Deus propício, deuses caprichosos e arbitrários, mediante suborno, mediante uma oferta, um presente. Inclina o coração do Deus para que se torne favorável a ele. No cristianismo nada disso acontece. Não é o adorador que propicia Deus. Cristo, Deus, homem, é a propiciação. Ele é quem oferece a oferta propiciatória, ele é a própria oferta propiciatória e ele é propiciado. Para que sua ira seja apaziguada e ele tenha respaldo legal para nos perdoar. A obra de Cristo na cruz é tudo para nós, irmãos. Jesus Cristo é tudo para nós. Não há solução para nós fora de Jesus Cristo. Somente o cristianismo fornece uma resposta para o predicamento humano, para o dilema humano, que seja baseada na justiça. Por isso que termina aqui o texto. Paulo termina aqui dizendo que porque Deus deixou no passado pecados impunes, alguém poderia achar que ele era injusto, leniente com o pecado, conivente com a transgressão, ou até indiferente, como Deus deísta, por exemplo. Mas não Deus vivo e verdadeiro. Paulo diz aqui que Deus poderia ser acusado de injustiça por ter deixado impunes pecados anteriormente cometidos. Mas por que Deus fez isso? Porque Deus deixou pecados impunes antes da morte de Cristo na cruz, porque ele tinha em vista um dia em que na cruz
ele manifestaria toda a sua ira justa contra o pecado, na pessoa de seu próprio Filho. Isto responde à objeção, isso refuta toda acusação acerca do caráter justo de Deus. O caráter de Deus é vindicado. E Paulo conclui o texto dizendo que assim ele pode ser justo e ainda assim justificador do que tem fé em Cristo. Deus é justo e justificador. Ele nos justifica, mas de modo consistente com sua própria justiça. Deus encontrou um meio que surpreendeu aos anjos. Quem imaginaria que o próprio Deus desceria do trono do universo, assumiria a condição humana, se faria homem como nós, pisaria nessa terra e experimentaria toda a dor, até a morte na cruz? Ninguém imaginou isso. Quando Lúcifer obteve vitória sobre o homem no Éden, houve um clamor no céu. Não havia solução para o homem estava irremediavelmente perdido. E naquele momento, entre mortos e vivos, Cristo se levanta e diz: eu vou salvá-los, eu vou dar uma segunda chance. Você tem uma segunda chance. Cristo veio a esse mundo há 2000 anos, mas a história é nova, não é tão velha não. Ele veio ao mundo e morreu na cruz por nós, ele assumiu os nossos pecados, para que você pudesse sair hoje com a convicção de que você tem um Redentor. E no dia do juízo final, quando, mediante a lei, você seria condenado, fiado na justiça de Cristo, baseado em seus méritos de uma vida sem pecado e morte expiatória, nós iremos ouvir da boca, dos lábios do grande juiz: justificado. Na cruz, ele disse tetelestai, que a melhor tradução seria está pago. Não está consumado, está pago. O preço foi pago. A cédula de dívida foi rasgada, cravada na cruz. Estamos perdoados dos nossos pecados. Podemos então viver em harmonia com a lei divina, graças ao poder que o Senhor nos comunica diariamente. A justiça pela qual somos justificados é imputada, e aquela pela qual somos santificados é comunicada diariamente. E no final, nós receberemos a glorificação. Lembre-se, na justificação, Cristo fez por nós o que não poderíamos fazer por nós mesmos. Ele nos declara justos. Ele perdoa o nosso pecado. Na santificação, ele quebra a espinha dorsal da rebelião, o poder do pecado em nossas vidas. E na glorificação, nós estaremos livres da própria presença do pecado para viver para sempre com Cristo. Amém. Vamos agora às perguntas. Está pronto? Fica aqui mesmo. 3 perguntas. Primeira pergunta. Se for fácil, eu respondo. A gente passa os universitários ali, pastor Wesley e pastor Gilberto. Vamos lá, perguntas? Pois não, irmão, pode ficar em pé. Se alguém pudesse direcionar até o irmão. Vou dar o microfone lá. Toma esse aqui. Seu nome, irmão, por gentileza? Ok, irmão, obrigado. Pode fazer sua pergunta. 1 minuto para a pergunta. E salvar o homem sem lei, por que os gentios e judeus não a seguiram? O pessoal da internet ouviu. Se eu entendi bem a sua pergunta, não é que os gentios e os judeus não aceitaram. Na realidade, eles aceitaram, não todos, né? Por exemplo, os discípulos de Cristo eram judeus autênticos e aceitaram essa justiça de Deus mediante a fé.
E muitos gentios também aceitaram, por meio da pregação do evangelho aos gentios, que era o ministério do apóstolo Paulo. O centro do ministério de Paulo era a pregação aos gentios. Então, muitos judeus e gentios aceitaram essas boas novas. Nos 2 primeiros capítulos da epístola, Paulo mostra as más notícias. Estamos irremediavelmente perdidos, judeus e gentios. No capítulo 3, Paulo traz a boa nova, o evangelho. Ou seja, Deus encontrou uma forma e oferece a todos. Todos os que creem podem se apropriar dessa bênção. E muitos se apropriaram, e até hoje, acontece. Respondido? Pronto, muito bem. Mais uma pergunta. Por não, irmão, seu nome, por favor, e a sua pergunta, 1 minuto para fazer a pergunta. Meu nome é Euríbades, prazer, Matusalém. Okay. Boa noite, professor. Prazer, direto da Grécia, né? O nome desse. Minha pergunta é em relação à concepção, né, que se tornou até muito comum na igreja adventista a respeito do perfeccionismo cristão, que teoricamente dá-se-á na reta final antes da volta de Jesus, quando Cristo termina o seu ministério sacerdotal de intercessão, né, o que é popularmente conhecido como o fechamento da porta da graça, e uns defendem que a partir desse momento, né, o povo eleito não vai mais pecar, outros dizem que não é bem assim, não é um não pecar, mas todos os casos a partir daquele momento estarão decididos. Enfim, eu gostaria de ouvir a sua opinião a respeito disso. Entendeu? 3 minutos. Olha, eu até poderia dar a minha opinião sobre isso, mas eu vou pedir licença ao irmão para declinar da resposta, porque tem uma oficina amanhã. Vai ter uma oficina só sobre esse ponto. Eu acho que é com o pastor Eleazar. Sobre o perfeccionismo. Aí ele vai desenvolver o tema do perfeccionismo, desde seus fundamentos até responder essas objeções, esses detalhes. Pode ser, irmão? Aí eu vou, tranquilo? então, só pedir licença para não responder essa questão, para não ter Pronto, tá bom. adentrar no tema que já será vastamente trabalhado aqui nas oficinas. Tá bom. Mais uma pergunta? Quem desejar, pergunte agora ou só na próxima sessão. Vamos lá? Vamos orar. Não tem? Se não tem, então é porque não tem. O irmão, de novo, né? Ou ficou tudo claro ou ficou tudo obscuro, né? O nome do irmão não é de novo, né? Irmão, fique em pé, por favor. Irmão, o microfone, por favor, irmão. Bom, já que numa uma outra, a gente faz, né? De qualquer forma, né, irmão? De qualquer forma, fazemos. Uma pergunta é sobre a questão do fato de quando o homem é declarado justo ou é justificado pelas obras de Cristo, o que pensar ele, após ser declarado justo, em relação ao pecado cometido? Decai ele da graça? Ok. E aí? Deixar para as oficinas também? Se eu entendi bem o questionamento que o irmão suscitou, tem a ver com uma conhecida doutrina que existe aí em alguns setores da cristandade, que é a doutrina de uma vez salvo, salvo para sempre. Ou seja, de que não existe possibilidade de verdadeira apostasia para os eleitos, aqueles que foram predestinados, né? Decretados para a vida eterna, na eternidade por Deus. E nós, adventistas, acreditamos que a apostasia é um perigo real, que as pessoas podem decair da graça, e as pessoas podem, mesmo tendo experimentado os poderes do mundo vindouro, tendo recebido a justificação em Cristo, tendo sido absolvida de seus pecados e transgressões, pode se desviar, por algum motivo, se afastar e decair da graça.
nós acreditamos que a doutrina da perseverança dos santos, de que a Bíblia fala, não deve ser interpretada dentro dessa perspectiva mais rigidamente calvinista que predomina em alguns setores da cristandade. É de que uma vez salvo, salvo para sempre. Não, nós não acreditamos dessa forma. Acreditamos que é necessário um viver diário com Deus. Após a justificação, após sermos declarados justos, após sermos perdoados de nossos pecados, recebermos a justiça de Cristo, ingressarmos na grande família de Deus, nós precisamos de comunhão diária com Ele, para não naufragarmos na fé, para não cairmos da graça. Então existe essa possibilidade, e nós precisamos, pela graça de Deus, tentar nos manter firmes diariamente, firmes na palavra de Deus e em suas promessas. Ok. Então, Pois, em irmãos, vamos Cristo, nos colocar em pé nesse momento. O professor Edeus vai fazer a oração e vamos para a segunda parte da programação. Beleza? Vamos lá, professor? oremos. Santíssimo Deus, muito obrigado, Senhor, pelos irmãos queridos que vieram e os que estão nos ouvindo agora. Que o Senhor, por meio do seu Espírito, imprima estas verdades em nossas mentes e coração. Que o Senhor venha redimir o nosso ser. Que o Senhor nos justifique. Que o Senhor nos cubra com o manto da justiça de Cristo. Aquele manto que nos reveste e que nos molda, que nos transforma e que estabelece um relacionamento novo contigo. Perdoe nossas falhas, nossas imperfeições, nossas negligências. Nos fortaleça cada dia na fé. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém.